E aí pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui o professor Rodrigo, hoje com o tema curvas de nível e também as diferentes escalas. Será que existem realmente essas diferenças? Como que nós conseguimos entender e construir um perfil topográfico a partir das curvas de nível? Vamos responder essas e outras perguntas. Vem comigo, vamos lá! Pois é, pessoal. Então, nós temos, sim, diferentes tipos de escalas e essas escalas elas são usadas com diferentes propósitos. E aí você vai entender exatamente, a partir deste desenho que está aqui na lousa, como essas diferenças e como que nós podemos utilizar essas diferentes escalas, né? Nós vamos começar, então, pessoal, com a escala grande, que é essa aqui que você está enxergando, tá bom? Veja que nós temos, sim, em alguns momentos que enxergar mais detalhes. Então, por exemplo, você quer descobrir a rota de um restaurante, você quer se localizar numa cidade que você está conhecendo agora, você está a turismo. Que tipo de mapa você precisa? Você precisa de um mapa com uma escala pequena ou um mapa com uma escala grande? Mapas de escala grande, eles têm como objetivo trazer uma riqueza de detalhes. E se você é um turista perdido, por exemplo, numa cidade, é óbvio que você quer detalhes. Você quer o nome da rua, você quer saber pontos de referência, você precisa saber também a direção correta que você deve seguir, ou até mesmo pontos estratégicos que você precisa para poder visitar. E aí um mapa com uma escala grande, ele vai representar, olhem, observe, uma área pequena, mas ele consegue trazer riquezas de detalhes, elementos visíveis naturalmente naquela representação e alguns elementos até mesmo representados também na própria legenda desse tipo de mapa que acompanha. E aí vocês viram na nossa última aula que os mapas eles precisam também trazer os seus elementos e um deles é a legenda. Tranquilo, pessoal? A partir do momento que nós deixamos então essa riqueza de detalhes e nós caminhamos em direção a um mapa de escala média, nós vamos perceber que a área representada ela já é um pouco maior, entretanto a quantidade de elementos visíveis e os detalhes já começam a ficar menores. Então fica mais difícil, de repente, para eu identificar aquele ponto de referência, fica difícil de eu enxergar o nome de uma rua. Veja então que nós ganhamos na área, mas nós perdemos em detalhes. Então isso é considerado um mapa de escala média, tá bom? E notem, eu não falei, que os mapas eles são encaixados dentro de numerações. Então, por exemplo, uma escala média é um mapa de 1 centímetro equivalendo a 50 centímetros, tá? Não, perdão, escala grande. Um mapa, então, de 1 centímetro no mapa, representando 50 centímetros da realidade. E pode chegar até 1 para 20 mil centímetros. Uma escala média são mapas que estão entre 1 centímetro é igual a 25 mil centímetros da realidade, ou 1 centímetro igual a 250 mil centímetros da realidade. Então isso é um mapa de escala média. Agora os mapas de escala pequena, vocês vão perceber aqui pelo meu desenho que a representação da área é muito maior. Aqui eu consigo ver todos os continentes, só que eu vou perder em detalhes. Eu já não consigo enxergar, por exemplo, um porto representado, eu não consigo em muitos momentos enxergar detalhes de uma rodovia, detalhes de uma cidade, entre outros elementos. Então isso aqui eu tenho um panorama geral, a área é maior, mas eu perco em detalhes. Então este é um mapa de escala pequena. E o primeiro que nós começamos, que é a escala grande, eu perco na área, mas eu ganho em detalhes. Então são essas as diferenças. Aí a pergunta que pode aparecer é onde que eu vou usar cada um desses tipos de mapas, né, de escalas. Veja, em livros didáticos de história, geografia, entre outras disciplinas, a maioria das vezes são apresentados mapas de escala pequena e escala média. Mas, se você é um arquiteto, seu pai é um arquiteto, sua mãe é uma engenheira civil,
e você precisa de detalhes mais específicos daquela construção, daquele bairro, daquela cidade, é claro e muito mais inteligente usar uma escala grande. Combinado, pessoal? Agora nós vamos conversar sobre as curvas de nível. Curvas de nível, toda vez que nós falamos sobre esse assunto, nós estamos nos referindo à questão da superfície terrestre. E quando nós olhamos para a superfície, ela não é uma linha contínua reta. A superfície ela não é homogênea. Então, veja quando nós viajamos pelas estradas, rodovias, sempre nós vamos notar os altos e baixos. Em muitos momentos nós conseguimos ver, ao longo da própria rodovia, formações serranas, de morros, colinas, em alguns momentos a superfície um pouco mais achatada. Lógico, vai depender em que lugar que você mora, né, do planeta Terra, e quais são as suas relações de observação dessa superfície, mas que ela não é regular, nós já sabemos. Então existe um conceito, tá, uma ciência, na verdade, chamada topografia, que estuda exatamente e procura desenhar essas diferenças das alturas para que nós possamos utilizar, então, para agricultura ou para aeronáutica, a construção de rodovias, entre outras atividades econômicas, usar esses mapas para que tenhamos informações de como se comportam as diferentes alturas da superfície terrestre. Só que quando nós vamos representar isso, nós temos uma certa dificuldade, porque como que eu vou representar a irregularidade da superfície numa folha plana ou numa superfície plana como essa aqui da lousa? Então eu preciso usar uma técnica, e essa técnica se chama curvas de nível, tá bom? Então vamos fazer aqui um exercício para observar exatamente qual é o formato específico desse desenho que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos utilizar não só a nossa imaginação, mas uma técnica basicamente da própria matemática. Isso aqui é um plano cartesiano, onde neste eixo nós vamos perceber que nós temos a altura, e aqui nesse segmento eu tenho o comprimento, no caso, do perfil, as distâncias, melhor dizendo, entre o ponto A e o ponto B. Se você já enxergou aqui no desenho, o ponto A e o ponto B, eles estão determinados em pontos específicos, principalmente nas bordas, né, deste desenho, limitado então com o ponto A nesta direção e o ponto B na posição oposta. Então imaginem que eu tenho um bolo e eu queira cortar esse bolo. Na primeira aula nós falamos de cartografia, nós falamos sobre o bolo. Então imagina que esse bolo pronto, agora eu vou cortar ele, vou tirar uma fatia, e depois que eu tiro essa fatia eu estou enxergando ele por dentro. Então eu estou enxergando na verdade o perfil dele, as camadas desse bolo, né? Então eu quero enxergar quais são as camadas desta superfície que foi delimitada por uma linha chamada AB. É simples. A primeira coisa que nós precisamos identificar são os pontos onde as linhas representativas das curvas de nível, leia aqui na sequência, tá bom? Possuem uma metragem específica, que no caso essa linha ela tem 0 metro, esta linha do meio 10 metros de altura e essa última linha aqui de dentro nós temos 20 metros. No meu segmento de altitude eu tenho também representado 0, 10 e 20 metros. Então para que eu consiga retirar essas diferenças de alturas, eu preciso usar o meu plano cartesiano. E aí nós vamos fazer o seguinte: toda vez que a linha vermelha tocar em uma dessas linhas de cor azul, nós vamos marcar como se fosse uma interseção, é um ponto mesmo, tá? Então vamos reforçar aqui, nós temos um cruzamento, aqui cruzou novamente, de novo, e assim sucessivamente. Espero que você esteja enxergando aí no seu monitor. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos onde a linha azul tocou a linha vermelha. A partir do momento que eu tenho, tá, esses pontos identificados, basta agora eu transferir
cada uma dessas interseções no sentido vertical para o meu plano cartesiano, ok? Veja que esse primeiro ponto corresponde à linha de 0 metros, tá? 0. 0 significa então que eu vou marcar este ponto de cruzamento. 0 é 0, tá bom? Depois, eu vou marcar a segunda linha. Nesta sequência eu estou fazendo. Vou transferir então essa direção até chegar aqui na base do nosso plano. Eu vou identificar então essa linha, o valor dela corresponde a 10 metros, e eu vou agora achar a altura de 10 metros e eu vou marcar com 10 metros. Veja o que está acontecendo, ok? Vamos marcar novamente aqui, nessa última. Cruzou pela terceira vez, vou transferir então essa direção até a base do meu plano. Vou identificar o valor dessa linha, 20 metros. Vou encontrar a altura correspondente a 20 metros e eu vou marcar assim também. Então, mesma altura, vamos aqui marcar. Muito bem, eu já tenho marcado 3 pontos. Vou repetir para os outros 3 pontos, de uma forma até um pouco mais ágil, porque eu acho que você já entendeu e já conseguiu compreender a lógica da atividade. Vamos então marcar os pontos correspondentes. Esse aqui então corresponde aos 20 metros. Este quinto ponto corresponde à linha de 10 metros. Então vamos marcar com 10 metros. E depois a última linha, né, que é a primeira, no caso a de fora, a externa, corresponde a 0. Uma vez que eu tenho esses 6 pontos identificados, basta agora apenas ligá-los. E aí nós vamos fazer isso juntos. Observem que a partir do momento que eu conecto então esses pontos, eu consigo enxergar exatamente a diferença de altura entre a parte externa e a parte interna dessa representação das curvas de nível. É só isso, é simples. Então veja que aquele indivíduo que já está acostumado a fazer a leitura das cartas topográficas, quando ele enxerga essas diferenças de altura representada pelas linhas, ele já consegue imaginar qual é a forma do relevo na qual ele está lendo. Beleza? É muito simples. E assim como eu disse, todas as ciências, de alguma maneira, precisam utilizar essas informações, as diferenças de altura, para aplicar determinados conceitos ou atividades econômicas, tá bom? Então vamos apagar aqui, só para a gente enxergar melhor o que nós fizemos, e aí você vai conseguir, então, num exercício, seguindo essas orientações, construir o seu perfil de relevo, melhor dizendo. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado, e até a próxima aula.